Precisa mostrar o rosto? Sim, Raika. Pelo menos um pouquinho. Pra gente ter o prazer de ver vocês. Aparece, dá oi e depois fecha. Gustavo, Pedro, Enzo, Manuela, Iago, João. Tá aqui, ó. Tô aqui. Tá. Brenda, oi, Vitor. Brenda, vai um pouquinho mais para cima só para te dar oi aí. Maria, que bonitinha. Brenda, deixa eu te ver. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Raika. Ai, já mostrei. Quebrando assim do filme O Teto. Ah, bonitinha. Hã? O que tem? Gabriel? A Brenda sempre filma o teto. É o teto quando a pessoa não quer Isso que não é o veja. teto, Gabriel. Eu também vi. É a parede, Gabriel. É a parede, meu querido. Isso aqui é o teto. Isso aqui é a parede. Sei lá, ela não filma a cara, ela filma Eu o também toco da pensei cabeça. que era. Eu pensei que era o teto também. É porque tem gente que não tem autoestima que nem você. Não tem o quê? Falou tudo, Raika. Que Raika? Autoestima. Autoestima. Autoestima? Mas pra ligar a câmera na aula online não precisa ter autoestima. Senão a pessoa nem vai pra aula. Então, quando voltar a quarentena, ninguém vai pra aula. Só um pouquinho, Gabriel. Raika, mas é só ligar e dar oi, não tem problema, tá? Bom, vamos lá. Que amor, Maria. O cemitério do Castelo de Ife, Victor, era qual? Victor? Ah, tá. Acharam que era o. Era o Victor Hugo. Ah, tá. É. Mas, João, pode ser tu? Qual era o cemitério do Castelo de Ife? Agora eu não me lembro. Eu ainda tô processando tudo. Então vai, Victor. Era o Mara, não era? Como é? Qual que é a pergunta? Qual era o cemitério do Castelo de Ife? Putz, já esqueci, pô. É que essas coisas não são que vocês esquecem ou não esquecem. O capítulo era sobre isso. Era o Mara, não era, prof? Era o Mara, uns não era? caras. Era. O cemitério era o Ah, Mara. verdade, era no mar, né? Eles tacavam os mortos no mar. Ah, verdade. Vai, Victor, conta. É, pô, eles jogavam os cadáveres no mar que nem troço de jogar fora. Vai, Victor, fala um pouco desse capítulo. O que aconteceu na hora do enterro? Enterro entre aspas, né? Porque não é na terra. O Edmond, ele tava lá, né? De joelho de rezão. Pela alma do amigo dele. Daí ele lembrou do diretor, né? Que falou que a sepultura será no mar. Daí ele, tipo, o cara foi lá meia-noite providenciar o sepultamento do cara. Tá, até aí. Pedro, continua. Vai, Pedro. Pedro? Ele saiu, prof. Raika? Oi. Vai. O que aconteceu durante o sepultamento do Abade? O que é sepultamento? O enterro. O Edmond enganou eles, ele foi no... Oi. Ai, não entendi. Professora, é que Eu tinha não sei desconectado. Ah, Pedro, só um pouquinho. A Raika tá respondendo, depois eu te chamo. Vai, Raika.
É que o Edmund enganou eles, tipo, ele entrou dentro do saco e trocou de lugar com o cara que tava morto. Muito bem, Raik. Qual era a intenção dele? Escapar. Aham, muito bem. Pedro, pode continuar. Pedro? Ô, professora, eu não entendi uma coisa. Eu posso perguntar? Pode perguntar lá. Pedro, vê se É, tu ouve a pergunta para poder responder para ela. tá, ele tava lá no. A Raika falou que ele foi trocar de saco. Ué, ele Mas, saiu? tipo, quando aquele cara morreu, o Abade, ele morreu ou ele tava querendo escapar pelo mar? Pedro, pode responder para Laura? Ué, ele saiu, pô. Como assim? Naomi, pode responder para Laura? Prof, eu não sei do que vocês estão falando, eu acabei de entrar. Tudo Senhora, bem? posso Nós falar? estamos falando sobre o capítulo Cemitério do Castelo de If. Para aí, Gabriel. O Iago? É que o Abade tava fugindo junto com o Edmund, Gabriel? daí ele começou a atacar. Mas tu falou que eu podia ir. Eu disse assim, peraí, Gabriel. Mas fala, Gabriel. Mas não conta a história inteira. É que eles estavam fugindo, e daí o Abade passou mal. E daí eles voltaram pra cela e ele morreu na manhã seguinte. Ele morreu. Tá, Laura? Tá, mas quem que trocou de saco com quem? Isso, vai, Iago. Responde para Laura. O Edmond trocou de saco com a Abade Faria? Isso. Que saco é esse, Iago? É o saco que eles iam jogar o corpo da Abade no mar. Uhum. Entendi. Então, Laura, a sepultura era colocando o corpo num saco para ficar mais fácil de carregar e Sim. jogando no mar. Tá? Daí o Abade ficou morto lá no castelo? Aham. Fala, Entendi. Ângelo. Ângelo, conta um pouco como foi isso aí. Ele não conseguia nadar direito por causa do peso. Aham. Qual o peso? Arthur. Arthur, leu esse capítulo? É da. Aham. A gente Vai. leu já, não foi? Vai. É, das pedras que estavam amarradas no saco para afundar. Isso mesmo. Amarraram umas pedras no pé dele, né? Mariana, leu o capítulo? Mariana? Mariana, responde, por favor. Vai, Enzo. Oi, Mariana. Leste esse capítulo? Cemitério do Castelo de If? A pergunta é se tu leste o capítulo. Ainda não. Tem que ler, Mariana. Que já foi lido, já foi até discutido na outra aula também. Naomi, leu o capítulo? Não, eu li só até a parte que eles amarram um peso pra afundar mais rápido. Tá, tem que ler esse capítulo então. Tá? Júlia? Oi. Leu o capítulo? Qual página é? Júlia, o capítulo do cemitério, que é sobre ele que nós estamos falando hoje. Isso tudo que a gente está falando agora na aula. Tu leste esse capítulo? Manuela, leu? Manuela? Gente, quem não está respondendo, estou botando que não leu, né? Que não faz sentido nenhum não me responder. Eu li só metade.
Eu li só a página 39. Brenda Plants. O que mais que o Edmond levou com ele quando ele fugiu, quando ele entrou no saco onde o Abade ia ser enterrado? O mapa que o Abade deu pra ele? O mapa. Quem sabe mais coisas? Raika? Uma faca. Uma faca, uma faquinha, né? Uma faca que era feita com, por exemplo, com um cabo de panela que o Abade tinha feito. Ele levou. Né? Aham. Muito bem. Ele Brenda cortou o saco e se livrou do peso, né? se livrou. Se livrou. Foi difícil, né? Brenda, por que foi difícil ele cortar o saco e se livrar do peso amarrado nos pés? Porque cada vez ele tava caindo mais no mar. Isso, foi afundando. Maria? Maria, em que direção ele nadava? Não lembro disso. Quem lembra dessa parte? Em direção à praia, não é? Ele tava tentando ir pra mais longe possível da ilha lá, que ele tava. É isso mesmo. Ele não sabia para onde ele ia, ele sabia para onde ele não queria ir, que era o castelo de onde ele veio. Então a preocupação dele era ir para longe dali. Não interessa para onde eu vou. Mas ele não conseguia respirar, né? Eu não entendi como é que ele conseguiu fazer isso. Ele tava amarrado num saco. Aham. Quem pode explicar para ele? Um saco com a faca, e daí ele cortou a pedra que estava no pé dele para fora, assim, e o saco, daí ele conseguiu ir nadando mais pela costa, né? Não sei se é esse nome, pelo canto, e ele, quando ele estava muito cansado, ele parou numa ilha lá, outra, para pegar um abrigo, alguma coisa assim. Isso. Enzo? Enzo, onde estás? O Enzo acabou de mandar Ele mensagem caiu. falando, fala pra ela deixar eu entrar. Ué, mas ele não saiu, oficialmente ele não saiu do meu negócio, ele nem não tá pedindo para entrar aqui. Ué. Diz para ele tentar de novo. Gabriel, tem que mandar o link para ele de novo, dá certo às vezes. Tá, manda. Gustavo. Gustavo tá aí? Oi. Leu o capítulo, Gustavo? Metade só. Metade? Então vai. Gustavo, o que ele, nessa fuga aí, que ele foi desesperado, nadando, teve uma hora que ele meio desistiu, né? O que ele fez para conseguir seguir nadando? Teve uma hora que estava muito difícil, ele estava quase morrendo afogado e ele estava por desistir. Eu sei, prof. Não? Gabriel Oliveira. Gabriel Oliveira. Oi. Vai, responde a sua pergunta. Ele falou que ele não leu o capítulo. Ô, prof, posso falar? Pode. Ele lembrou do Abade, daí ele continuou nadando, e daí ele chegou numa ilha chamada Tiboulen, e daí nessa ilha ele viu um barco que tava Calma. Até aí já vi que tu sabia aquilo ali. Tá? Dá uma chance, só um pouquinho. Marina não veio ainda? Prof, o Enzo conseguiu entrar aqui agora. Enzo, então a tua resposta. Enzo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, então liga a tua câmera aí. Preciso ligar a câmera, acabei de acordar. Enzo, o Dantê estava nadando desesperadamente e meio que estava se afogando e desistindo. O que fez ele continuar? Vitor, a tua estava certa. Vai. Ele lembrou mesmo do cara que estava ajudando ele, que eu esqueci o nome dele, porque é um nome muito difícil. É porque eu esqueci o nome dele, que tem um tesouro.
Tá? Ele lembrou dele, e daí ele pensou que isso era tipo uma mensagem para ele continuar lutando, que era isso que ele queria. E daí ele foi indo até que ele chegou em uma ilha. Muito bem. Vitor, a tua também estava certa. Iago, quando ele chegou nessa ilha, o que ele viu ao longe? Um barco? E aí, conta um pouquinho. Eu não sei, daí pra cá eu não li. Só um pouco. Um barco pirata. Fala. Eu posso falar, prof? Fala, Vitor. Daí o barco, ele viu um barco, só que ele tava todo destruído, todo, tipo, com o mastro todo errado. Tudo. Maria, continua. Peraí, deixa a Maria falar um pouquinho. Aí ele viu esse barco, né, que ele era todo destruído e parecia que era todo velho. E eu não lembro muito bem, mas sei que depois ele encontrou uns piratas, né? Fala, Laura. Ele procurou um abrigo, né, que ele viu ali, e daí ele ficou ali por causa de lá, que ele viu que estava chegando. Sim. Deixa eu só ver. Raika, para que ele usou os instrumentos que ele ganhou do Abade nessa hora? Nesse capítulo? Eu não sei muito bem. Quais eram os instrumentos? Olha, acho que tá errado, mas era pra lutar. Não entendi. Eu acho que tá errado, mas é pra lutar. Pra lutar? Com quem? Era uma faca. Pra lutar com quem, Raika? Era a faca para tapar o saco. Raika? Oi. Fala. Quais eram os instrumentos? Qual foi o instrumento que ele usou como? Maria? Não sei direito para que ele usou. Era para fazer o avião? Fazer o quê? Pedro? Tá bugando, prof. Vocês sabiam que Ladybug era pra ser um anime? Vai, Pedro. Qual era a pergunta? Para que ele usou o instrumento que ele pegou, que ele ganhou do Abade? Isso aí é fácil. Ele usou pra cortar a corda que ligava ele a uma bola de canhão que ia levar ele até o fundo do mar. Pra afundar em suas profundezas mortais até aí apodrecer um túmulo marítimo. Depois, eu não lembro depois. Não, eu perguntei nesse capítulo. É isso mesmo. Mas é óbvio que ele usava pra Porque a cortar a gente corda. já tinha falado antes. Eu sei, a mesma coisa. Eu perguntei pro Enzo, que eu já tinha feito. Não tem problema. É que eu quero ouvir vocês falando. Já, É que eu pensava que era uma coisa porque eu li o livro, né? diferente. Você não... Não, é porque às vezes eu pergunto a mesma coisa e mesmo assim uma pessoa não sabe, tá? Qual era o risco? Vejam, agora então, Rai, essa pergunta eu não fiz. Quando os guardas levaram para sepultar o Edmond, que na verdade era o Abade, assim, que eles pensavam que era o Abade. Não, Laura, o mapa ele ainda não usou. Tá? Raika, quando eles levaram para sepultar, quase que eles descobriram isso que tu tinha contado, que o Conde estava... que o Edmond estava enganando, né? O Edmond estava no lugar do Abade. Quase que eles descobriram, Raika. Por que eles quase descobriram? O que quase fez eles descobrirem
que dentro do saco não era o Abade Faria, era o Edmond Dantes? Olha, é por causa que um cara foi lá na cela do Edmond e foi dar comida pra ele. Só que ele viu que ele não tava lá. Mas, Raika, isso não tá nesse capítulo, isso aí tu tá te lembrando do filme. Tá vendo? Lembra que eu te disse que tu tem que cuidar porque para não confundir o filme com o livro? Posso falar, prof? Vai, Enzo. É porque na hora que eles estavam já perto do penhasco com o saco, eles perceberam que o peso era muito grande para um velho. E daí Muito eles bem. estranharam e eles falaram até. Peraí, Enzo, peraí. É isso Tá. mesmo. Até aí, tá? Brenda Pires. Oi. Nessa hora, eles quase descobriram, porque eles disseram, opa, isso aqui tá pesado demais para ser aquele velhinho todo fraquinho. E aí, Brenda? Eles não ligaram muito, eles só debocharam. Tipo, eles falaram que ele tinha comido o tesouro e não ligaram muito, só jogaram. Isso, muito bem. Esse fato de que eles debocharam fez eles se distraírem, né? Porque se eles tivessem levado a sério aquela hipótese de que, opa, isso aqui tá muito pesado, o que eles teriam feito, Maria? Aberto o saco. Teriam aberto o saco. E aí, como um fez uma brincadeira, eles começaram a rir, eles deixaram por isso mesmo, tá? Essa hora aqui é de muita tensão, assim. E, gente, olha só, o filme, normalmente a gente vê o filme depois de ler esse livro, tá? Quando a gente vê durante a leitura, o risco é acontecer o que aconteceu agora, que é uma pessoa contar uma parte que tem no filme e não tem no livro, ou tem no filme e ainda não apareceu no livro, tá? Então, vocês quando forem ver o filme, prestem atenção para não misturar. A gente não sabe, não. Quem é que perguntou? Se a gente sabe quem é? A Laura. Não, não tem conde nenhum até agora, tá? A Laura perguntou se a gente ainda não sabe. Não, o título do livro agora, que ele fugiu, é que vai começar uma parte bem animada e uma parte que a gente tem que prestar atenção. Lembram que nós fizemos uma galeria de personagens? Que eu disse, coloquem as características, coloquem quem é quem, porque muita gente desse livro muda de nome. Lembra que eu falei isso lá na aula ainda, na escola? Agora vai começar isso, porque à medida que as pessoas vão tendo títulos de nobreza, elas mudam de nome às vezes, tá? E nessa hora vocês vão ter que lembrar quem é quem. E eu vi naquela folha sobre o conde, que na verdade era como se fosse uma prova, que tem gente que ainda não entendeu por que o Edmond foi parar na cadeia. Ele foi parar na cadeia por uma armação feita por 4 pessoas, cada uma por um motivo, tá? O Caderus, que até nem aparece no filme, que era só por mesquinhez, por inveja de um jovem tendo sucesso. O Fernando Mondego, porque ele gostava da Mercedes, que era a noiva do Tez. O Danglars, que era que queria ser o capitão do navio, né? E achava que o Dantes tinha tirado o posto dele. E o Villefort, que era aquele político que, para proteger sua carreira, não queria que soubessem que o seu próprio pai era do lado do Napoleão, numa época em que ser do lado do Napoleão era considerado uma traição. Fala, Maria. É que, tipo assim, eu tava relendo o livro, né, pra ficar mais na mente. Aí, só que, tipo, eu tava nessa parte, né, que eles estão bolando escrever a carta e tal. Só que, tipo, eu não sei se eu me confundi, é que aparece um nome diferente, aí eu fiquei confusa. Qual o nome diferente que aparece? Eu não sei se é isso mesmo, eu que me confundi. É Marcélia. Marcélia? Ah, desculpa. Marcélia é o nome da cidade onde eles moram. Ah, tá, eu pensei que fosse o nome de alguém. Marcélia é uma cidade bem no sul da França. Lembra que a gente viu que tinha um bairro ali em Marcélia, que é na França, mas tinha um bairro que era catalão, que era lá da Catalunha, que é na Espanha, que é onde a Mercedes morava e toda a família.
Então, Marsella, Maria, é esse nome aí, que é uma cidade portuária, cidade de Porto ali no sul da França, tá? Ali tem o Mediterrâneo, e essa história, boa parte dela se passa em Marsella, do começo, depois eles vão andar um pouquinho, tá? Legal que tu assim, ter prestado atenção nesse nome. Até aí, tá? Uma coisa também que eu perguntei no exercício e vi que teve gente que errou, foi como é que o Abade Faria, que está dentro da cadeia faz muito tempo, descobriu como é que foi quem traiu o Dantes, porque o Dantes foi parar na cadeia sem entender nada, não entendeu por que ele estava lá. E quem ajudou ele a juntar os pontos das artimanhas que aconteceram para ele ir parar na cadeia, foi o Abade. Como que o Abade conseguiu isso? Posso falar? Pode. Porque ele contou toda a história de como ele foi parar lá. Inclusive, ele contou o nome do cara que... Tipo, ele contou tudo o que aconteceu sobre ir por causa do Napoleão, por causa da carta. Aí ele deduziu tudo isso e acabou acertando. Muito bem, Brenda, é isso mesmo. O Dantes tinha as informações, desculpa, mas ele não sabia juntar essas informações. Ele disse, por que será que eu cheguei lá no procurador, faz de conta no delegado, e eu vim parar aqui, se eu tinha uma carta, ele queimou a carta, tarará. Normalmente, aquela carta não poderia ser queimada, pois era uma prova contra o Dantes. Mas, na verdade, era uma prova contra o Villefort também. Tá? E ele começou a desconfiar, a primeira pista que ele podia ter se dado conta é quando o Villefort queimou a carta. Poxa, tá queimando a carta. Né? Mas é isso mesmo. O Abade junta aquelas informações que o Dantes tem e com uma informação que o velho Abade tinha, que é quem é esse Noirtier, quem é esse Villefort, o que um deles tem a ver com o outro, é que o Abade faz toda o plano mirabolante lá que aconteceu para que o Dantes viesse parar ali. E uma outra pergunta que eu fiz nessa folha é qual foi a grande transformação do Dantes durante as conversas com o Abade? Qual foi? Em anos de conversa. O prof travou quando tu falou, pode repetir a pergunta? Sim, qual foi a grande transformação do Dantes nos anos de convivência com o Abade? Quem sabe? Você tá falando do visual dele ou da personalidade? Não, do visual não. Gustavo? Que ele conseguiu, tipo, se manter mais firme, porque, tipo, ele não ficava sozinho, ele tinha com quem conversar. Então... Isso também é verdade, mas eu estou pensando de uma grande transformação. Gustavo? Eu acho que ele ficou mais, sei lá, maduro, porque ele antes ele ficava muito, tipo, ai, obrigado, sou o capitão, e daí depois ele tava fugindo da prisão. Não sei. Mas olha o que eu perguntei. Qual é a grande transformação do Dantes durante a convivência com o Abade? Enzo? Isso daí eu não sei te responder. Arthur? Mais inteligente. Eita, no inglês aqui também não sei, prof. Júlia? Não sei. Mariana? Ficou mais inteligente. Vai, Ângelo, desenvolve essa ideia. Não sei. Por que ele ficou mais inteligente? Porque o Abade passou todo o conhecimento que ele tinha para ele antes de morrer. Peraí, deixa o Ângelo falar um pouquinho. É isso aí, Ângelo, mas eu quero que você desenvolva a resposta. Vai, Ângelo. Não sei. Sabe sim. Em que nível de inteligência? Fala o que tu quer dizer com ficou mais inteligente.
Que é verdade, tá? Ele também antes só queria provar sua inocência, daí depois ele percebeu que ele não ia conseguir provar pra ninguém que ia ser inocente e resolveu fugir. Uhum. Também é verdade. Mas a grande transformação no conhecimento, na convivência com o Abade foi mesmo sobre a aprendizagem dele, tá? Que a Brenda falou, o Ângelo começou. Ele aprendeu sobre tudo, aprendeu muita coisa sobre muita coisa. Então, ele aprendeu, nós vimos no capítulo anterior, sobre todos os conhecimentos que o Abade tinha, e você sabe que o Abade é um religioso, né? E naquela época, os religiosos eram quem estudava mais, tá? Eu, inclusive, já contei para vocês que no original o Dantes não sabia nem ler, quem ensina é o Abade, e não só ensina a ler, mas ensina política, ensina física, ensina química, ensina geografia, ensina os modos da corte a se comportar. Hã? Oi, Brenda? Mas quanto tempo ele ficou lá mesmo na prisão? Como que ele conseguiu fazer isso? Imaginem só essas duas pessoas juntas, 24 horas por dia, sem mais nada para fazer. Vão conversar. Tá? Por isso que naquela pergunta por escrito, eu disse aquela metáfora, né? O conhecimento foi a herança que o Abade deixou pro Dantes. Tá? É claro que não era uma herança como a gente está acostumado a pensar, apesar de que o mapa pode vir a ser, não sabemos ainda. Mas tudo que ele aprendeu foi como se fosse um presente valiosíssimo, né? Que o Abade ensinou para o Dantes. Tá bem? Bom, deixa eu ver que era só 10:04. Gente, olha só, isso que tem acontecido de muita gente não ler o capítulo, mesmo um capítulo que a gente já tinha lido, já tinha discutido, não vai poder continuar, porque senão fica muito chato, tá? E também tem gente que quando eu chamo, some, não responde, então eu vou fazer assim, ó, o que eu fiz hoje, tá? Não respondeu, sumiu, fechou, eu vou botando como se não tivesse lido. Ok. Tá? É ponto positivo e ponto negativo, não tem outro jeito de fazer. Tá? Claro que é legal as pessoas que leram, porque aí isso é que vai fazer ser uma conversa. Se fosse em aula, a gente leria, conversaria, um lê um pedaço, outro. A gente tem algumas limitações, mas vocês têm que fazer a parte de vocês também. Tá? Agora, o outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre um trabalho que eu costumo fazer com o 8º ano e que nós vamos começar agora. Então, tá todo mundo ouvindo, parem, quem estiver fazendo outra coisa aí, para agora, eu não vou ficar repetindo, tá? Todo o 8º ano, eu faço um trabalho de entrevista, que é feito da seguinte forma: cada aluno escolhe uma pessoa de seu interesse, mas tem que ser de seu interesse mesmo, tem que ser alguém que vocês interessam muito por saber mais informações sobre aquela pessoa, tá? Então, pode ser virtualmente, pode ser presencialmente, hoje em dia fica mais fácil virtualmente, né? Pode ser uma pessoa íntima de vocês, a avó, o amigo do pai, um primo, pode ser da família, pode ser um vizinho, pode ser uma celebridade, se vocês têm como entrar em contato, e nós vamos fazer passo a passo. Então, vai ter um dia, hoje, a tarefa sobre isso é escolher 3 pessoas sobre as quais vocês têm interesse em saber mais, tá? Digamos, gostaria de saber sobre um jogador, sobre um youtuber, sobre um amigo da minha mãe que está sempre contando história do trabalho dele, ele trabalha na polícia, ou ele trabalha nos esportes, ou ele é professor de uma escola de pessoas com deficiência auditiva, sei lá.
E aí vocês vão escrever esses 3 nomes de possibilidades e escrever por que essa pessoa interessa a vocês, tá? Todo mundo tá entendendo? Tarefa para a próxima quarta. Ô, prof, daí é individual, né? É o quê? É individual. Individual. E daí tem que falar um pouco sobre cada pessoa? Não, por enquanto vocês vão só me dizer, eu poderia entrevistar tal pessoa, vírgula, porque eu tenho contato com ela vai ser fácil de fazer as perguntas para ela, e me interessa porque ela sempre tem histórias sobre viagem, comida, o trabalho dela me parece interessante. Vocês vão botar um argumento do lado, tá? Depois, essa é a minha número 1. Meu plano B é fulano, vírgula, porque eu ouvi falar que ele fez tal coisa, isso é paraquedista, isso me interessa. Entenderam? Vão fazer 3 hipóteses de pessoas que vocês gostariam imensamente de pesquisar. Tá? Quem, por enquanto, não tem ninguém que interessa, vai começar a pensar. Vai pegar um jornal, vai olhar, vai tentar lembrar, pode conversar com os pais, quem que é interessante para eu perguntar, para eu entrevistar, tá? Por enquanto, vocês não vão fazer as perguntas, vocês só vão pensar 3 pessoas possíveis que interessem vocês, individualmente. Anotaram? 3 pessoas? 3. Vocês depois, vocês vão escolher só uma, entendeu? Beleza. Tá? Mas a gente vai te falar na próxima aula, Por ou a enquanto- gente vai, tipo, ter que Por escrever... enquanto, vocês vão escrever no caderno. Na próxima semana, eu vou mandar isso como uma tarefa que vocês vão ter que me mandar. Tá? Mas na quarta-feira, prof. vai falar sobre isso. Fala, Naomi. Prof, tipo assim, a gente vai escolher 3 pessoas e daí, tipo, no final a gente vai deixar só uma? Tipo, Isso, só Naomi, uma? muito bem. Vocês vão escolher 3 e no final, na prática, vocês vão entrevistar uma delas. Por que vão ter que escolher 3, então? Quem é que sabe? Por que será Sei que lá. 3? Pra não repetir. Tipo, Ficar Plano A, plano B e plano C. Sim, Laura. Se uma não dá certo, você já tem a outra engatilhada. Tá? Mas não dá pra entrevistar famoso. Tá, olha, já teve tanta gente famosa. Dá sim. Tá? Pela Vou internet, entrevistar o dá. Shawn Mendes. É só stalkear. Cara, não, velho, é só fazer o seguinte, tipo, geralmente todo famoso ou youtuber, sei lá, qualquer coisa, tem sempre ali na bio do Instagram, tipo, contato, daí tem um e-mail com um contato. Aí você pode mandar um e-mail falando que vai fazer um trabalho de português, entrevista. Aí vê se dá pra fazer uma... E se não responder? Olha Aí só. se não responder, triste, né, fazer o quê? Manda direct. Gente, olha só, é o que o Pra Gabriel... que todo esse trabalho pra pegar um famoso? Sabe? Raika. Porque é mais interessante. Se não quer fazer, não faz. O problema é seu. Isso. Tá? Olha só. Não tem obrigação de ser famoso, não tem obrigação de ser celebridade, não tem nada. Pode ser uma pessoa interessante que vocês consideram. Muitas vezes, as pessoas comuns, a avó, o tio, a mãe, o pai, são pessoas interessantes. Tem coisas que vocês nem sabem que eles... pode ser amigo também, não. Que eles têm para contar. É claro que se vocês pegarem alguém da idade de vocês, provavelmente a pessoa não vai ter um turbilhão de coisas assim que sejam para uma entrevista, tá? Mas é pra perguntar, tipo, o que na entrevista, assim? Calma, por enquanto tu pensa assim, quem eu gostaria de saber mais? Sobre qual pessoa, tá? Pode ser alguém de um grupo de acampamento que vocês vão, pode ser... Ai, meu avô tá sempre contando história do tempo que ele fazia tal coisa, tá? E aí, vocês vão, por enquanto, fazer isso no caderno, a lista das 3 pessoas e uma justificativa. Por que eu gostaria de falar com essa pessoa, por que daquela outra e por que daquela outra. Uma das coisas pode ser essa pessoa, como a Raika disse assim, para que eu vou ter o trabalho de pegar alguém difícil se eu posso pegar alguém fácil ali perto? Tudo bem. Então, no caso da justificativa da Raika, ela poderia botar essa pessoa é acessível, tá? Mas não basta ser acessível, ela pode ser acessível e vocês têm que ter um interesse por ela, tá? Eu gosto de ouvir
ela trabalha com animais abandonados, ou ele vende bala perto da escola, eu quero saber mais sobre o trabalho dele. Então, vocês vão pensar sobre quem vocês gostariam de entrevistar e por quê. Entenderam? Todo mundo entendeu essa parte da tarefa, até aí. Não é para fazer ainda as perguntas, não é ainda para tentar o contato, são 3 hipóteses de pessoas que interessam. Olha o que eu estou insistindo, pessoas que interessam vocês, tá? Sobre as quais... Posso fazer uma pergunta? Fala, Laura. Por exemplo, eu escolhi minhas 3 pessoas, daí eu posso entrar em contato, tipo, com uma pessoa e falar, você poderia fazer não sei o que, ou aí não? Pode já perguntar se ela se dispõe a ser entrevistada. Uhum. Tá? Muitas vezes as pessoas que vocês, por exemplo, eu me lembro quando lá na escola alguém entrevistou a Cidinha, foi muito legal, tá? São pessoas que estão bem perto e que às vezes a gente não sabe de determinadas coisas da profissão, tá? Teve gente que entrevistou o Guga, teve gente que entrevistou... Quem é Guga? O Guga Kirten, do tênis. Aquele tenista aqui, ele é aqui de Floripa. Tô vendo na rua. Ah, tá. Tá? A pessoa foi ali no condomínio dele, que é aqui perto, e pediu para entrevistar a menina e a mãe. A Ana Luísa, que já se formou faz um tempinho. Foi muito legal. Porque ela chegou assim, ó, na cara dura. Legal, né? Tá bom? Entenderam o que é para fazer? Sim. Sim. Tá, vou interromper. E na quarta-feira, então,